Graça e paz, meus irmãos, aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Marcelo. Como é que estão os irmãos? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do nosso canal. E os nossos vídeos esses dias, a gente tem ministrado, né, acerca do nosso jejum, 21 dias de restituição de A a Z. Tem sido dias, né, de muito mover de Deus. Tem irmãos que já têm testemunhado de milagres, de restituição de muitas coisas que o Senhor tem feito na vida deles, né? Esse é um tempo, jejum, como eu disse para os irmãos, né? Como eu sempre tenho dito. Jejum é um tempo de milagre, de mover de Deus, de quebrantamento, de sensibilidade ao Espírito. Então, se você está no jejum e continua firme no propósito, vá até o fim, jejue conosco, ore. E oração sem jejum não funciona, tem que ter oração, jejum, eles andam juntos, né? São acompanhados. E nós estamos aí, né, irmãos? Chegando aí ao 13º dia, né? Chegamos aí, pela graça de Deus, ao 13º dia do nosso jejum. Praticamente só mais uma semana e mais uma semana que você vai ver. Essa semana que vai terminar o nosso jejum aí, você vai ver milagres, você vai ver orações respondidas. Eu quero declarar que tu verás restituição abundante da parte de Deus na sua vida. E nessa segunda semana, os irmãos sabem, a gente está usando o texto, eu vou ler novamente com os irmãos do filho pródigo. A gente está falando de cada aspecto da restituição ali na vida do filho pródigo, né? Pediu a herança para os pais, né? A gente falou da restituição da melhor roupa, da restituição do cheiro, né? Do perfume, aleluia, né? De todo o processo ali de restituição na vida do filho pródigo. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas também, né? Nos restituir aqueles que saíram à casa do Pai, né? Restituir, valorizar a presença do Pai, restituir, estar junto com o Senhor, estar com os irmãos, amém? Então eu creio que o Senhor não está restituindo nesse jejum, nas nossas vidas, só bens materiais ou bênçãos materiais, mas principalmente eu vejo o Senhor restituindo muitos valores e princípios espirituais, o Senhor restituindo de fato aquilo que tem valor de glória, que tem valor eterno, que tem valor celestial, amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, né? Vamos para a leitura. Os irmãos sabem, né? Eu não estou ministrando o livro, né? Eu estou lendo e compartilhando com os irmãos, porque o intuito é que você leia também, que a gente leia e compartilhe, que depois você compartilhe juntamente aí com a vossa célula e a vossa família. Mas vamos lá, né? 13º dia, e hoje, né? O nosso livro trata da questão da restituição das sandálias, restituindo as sandálias. Ontem foi a restituição do anel no dedo, né, que fala da autoridade, enfim, que o Senhor está restituindo em nós. E hoje é a restituição das sandálias. Glória a Deus. Mas vamos lá, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajustando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos seus cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, a gente falou dessa questão do cair em si, né? Os irmãos se lembram. Caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comeram e começaram a se regozijar, aleluia, né? Então a gente está tratando e lendo nesses dias, né, e vendo essa questão que o Senhor faz nas nossas vidas e usando
como base, né, a restituição na vida do filho pródigo, aleluia, né? Mas vamos lá, me acompanha aí na leitura e no compartilhar do livro, amém, meu irmão? Seja bem-vindo aí a mais esse vídeo, mais uma vez, olha só. Quando a palavra de Deus fala de pés, ela está falando de caminhos, né? Está falando de escolhas de caminhos que fazemos em nossas vidas. As sandálias falam de proteção enquanto estamos andando por esses caminhos, aleluia? Fique atento aí. Fora da casa do Pai, não temos proteção enquanto estamos, né, a caminho. Isso é exatamente, presta atenção nisso, fora da casa do Pai não tem o guardar de Deus, mas com o Pai nós estamos guardados. E foi justamente isso que aconteceu ali na vida do filho pródigo. As sandálias falam de proteção enquanto nós estamos andando, né? Então, continuando, isso é exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Por falta de proteção, ele chegou a desejar a comida dos porcos, e nem isso ele conseguia. Mas na casa do Pai, a proteção é fato consumado. É o que eu digo, irmãos, fora de Deus não tem nada, fora do Senhor nós não temos nada, mas no Senhor nós temos tudo. No Senhor nós temos proteção, nós temos alimento, a provisão, o suprimento, né? E Ele nos guarda. Por isso que eu tenho orado esses dias e eu quero pedir também para você orar, para que o Senhor possa restituir pessoas que saíram, que estavam, porque elas estão aí entregues ao mundo, a si mesmas, aos pecados, e essas pessoas, elas têm a palavra plantada nelas, elas têm a semente. Vamos orar, irmãos, ore comigo nesses dias por restituição, para Deus restituir cada pessoa que saiu, que ela possa voltar a ser restituída na casa do Pai, na presença, receber uma sandália nova, roupa nova, o anel, e ela trazer mais gente consigo ainda, amém? Conto com você, vamos orar, porque o Senhor tem para fazer isso no nosso meio nesses dias, aleluia. Continuando, o apóstolo João afirma expressamente em 1 João 5,18 que o diabo não pode nos tocar, porque os nossos pés estão calçados para proteção nessa vida que o Senhor nos deu, amém? Há uma passagem na palavra de Deus muito séria nesse sentido. Na igreja de Corinto, alguém se atreveu a ter relações sexuais com a madrasta. Paulo considerou isso um absurdo, sem tamanho, por isso resolveu retirar a proteção da igreja na vida dessa pessoa e deixar que o diabo lidasse com ela sem essa proteção. 1 Coríntios 5,3, né? Você pode ver que Paulo fala ali que esse é o certo tipo de pessoa que ele entrega a Satanás. Entregar a Satanás é aquela pessoa que está entregue a si mesma, sem a proteção, sem o guardar de Deus, sem o guardar da igreja, né? Porque Paulo achou tão absurdo isso que esse rapaz fez, que ele falou, eu vou entregar ele a Satanás, né? A vida dele, porque assim, né? Hoje é difícil a gente fazer isso, né? Entregar alguém para Satanás, mas Paulo fez. E o entregar a Satanás fala de fato de alguém que saiu debaixo da proteção, né, da cobertura, do guardar de Deus, que saiu da casa de fato, né? Como o filho pródigo fez, ele saiu da casa do pai, foi entregue a si mesmo e chegou ao ponto de morar com os porcos, até que se arrependeu, caiu em si e voltou para o Senhor, aleluia, né? Continuando, penso que esse é o ápice da disciplina na vida cristã. O que Paulo estava fazendo era simplesmente retirando as sandálias dos pés daquelas pessoas. Sandálias essas recebidas quando fazemos parte da casa do Pai. Acontece que essa proteção só se aplica quando realmente fazemos parte da casa do Pai. Você é guardado quando você faz parte da casa do Pai, meu irmão. Não saia da casa do Pai. Não faça como fez o filho pródigo. Amém? Fica firme no propósito. O filho pródigo era filho. Ele era filho, nós não deixamos de ser filho. Mas ele estava fora da casa do pai. É aí que pega, né? E até aquele momento, por isso, ainda que fosse filho, ele não tinha proteção. Como que você protege o seu filho que está fora da sua casa, né? Que está fora da sua, vamos dizer assim, cobertura, do seu guardar. Amém? Né? Então o filho tem que estar na casa, tem que estar na presença, tem que estar no guardar, né? Aquilo que diz o Salmo 91. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? E nós descansamos à sombra do Onipotente. Aleluia. Tem que estar na sombra, tem que estar no esconderijo do Altíssimo, tem que estar na casa. Amém? Aleluia. Fazer parte não é simplesmente frequentar. Tem muita gente que frequenta, mas não faz parte.
Deus quer um povo que é discípulo, que faz parte, que é envolvido, aleluia. Né? Mas estar conectado significa que vivo como corpo e não como forma individual dentro do corpo. Aleluia. Continuando, o traje real. As sandálias eram a última coisa que faltava ao filho pródigo para o traje real da família do pai se completasse em sua vida. Esse traje era composto de melhor roupa, anel e sandálias. Isso, claro, depois dele estar completamente banhado, que a gente falou do banho também. Agora, vestido dessa forma, em qualquer lugar que estivesse, qualquer que fosse o lugar para onde fosse enviado, todos saberiam que ele faz parte, né, da casa do Pai, aleluia. E as pessoas vão ver na sua vida, eu quero declarar isso, que você faz parte da casa do Pai, que você é um representante de Jesus, que você pertence ao Senhor, você é uma expressão do Senhor e as pessoas vão ver isso poderosamente na sua vida, amém? Glória a Deus, né? Agora ele realmente estava representando de forma adequada a casa de seu pai. E este, irmãos, é o ano da restituição. Diga assim, este é o ano da restituição. Aleluia. E o Senhor quer que eu e você tenhamos toda a proteção que o corpo de Cristo tem para nós. Então, a compreensão da importância da vida do corpo precisa estar claramente estabelecida em nossas vidas. Que venha essa restituição e a proteção da casa do Pai sobre nós. Amém? Diga assim, que venha a restituição e a proteção da casa do Pai sobre a minha vida. Glória a Deus, meu irmão. E o Senhor vai restituir tudo que Deus restituiu na vida do filho pródigo, vai restituir nas nossas vidas, na vida daquelas pessoas que saíram. Eu vejo pela fé agora pessoas que saíram voltando, Deus restituindo, eu às vezes trazendo ainda mais pessoas consigo. Amém? Esteja em oração por essas pessoas e esse mesmo processo que aconteceu na vida do filho pródigo, que também possa, em nome de Jesus, acontecer aí na vida dessas pessoas. Aleluia? Glória a Deus. Esse foi o nosso 13º dia. Não esqueça aí de fazer a confissão, a declaração do livro. Amém? É importante você fazer, declarar aquilo que você entendeu, do que foi compartilhado, daquilo que foi lido. Amém? Mas antes de encerrar, deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, graças te dou, Senhor, pela vida dos seus filhos amados, ó Deus. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez na vida do filho pródigo, o Senhor fará na vida de todos nós, na vida daqueles que saíram. Senhor, e eu oro, Pai, para que o Senhor nos use também para restituir pessoas que saíram, trazer de volta aqueles que não estão mais na casa do Pai. Restitua, Senhor, essas pessoas. Traz ele para essa casa desse pai que ama, que cuida. Você é o pai que corre ao encontro dos seus filhos. Por isso eu declaro, Senhor, que essas pessoas elas virão a Ti, o Senhor correrá ao encontro delas, terão as suas vidas restituídas, alegria, tomarão um banho, Senhor, vestirão uma roupa nova, ó Deus, exalarão o bom perfume de Cristo, serão restituído o anel no dedo, a sandália nos pés. Eu creio nisso, nós somos, Pai, eu creio, cooperadores e agentes de restauração e restituição nesses dias. Gera esse encargo no nosso coração, Pai. Eu oro pelos teus filhos, ó Deus, para que nós sejamos esses que vão experimentar, mover de grande restituição nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço.